Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer aqui uma ressalva. No vídeo passado, anterior a esse, intitulado Raiz quadrada, racional ou irracional 1, quando eu escrevi lá e falei número do qual se quer a raiz quadrada, eu me refiro aos números inteiros positivos. Porque alguém poderia pensar, eu só escrevi número do qual se quer a raiz quadrada, esse número poderia ser um número qualquer, poderia ser irracional, poderia ser até um número complexo. Não. Quando eu disse número do qual se quer a raiz quadrada, eu estou falando apenas dos números inteiros positivos. Assim, vamos deixar frisado isso. Se um número é inteiro positivo e não é quadrado perfeito, então sua raiz quadrada é número irracional. Abreviei RQ, raiz quadrada, tá? Então, se o número é inteiro, não é quadrado perfeito, sua raiz é racional. Se ele for quadrado perfeito, a raiz é racional. Com relação aos inteiros, né? Mas aí alguém poderia perguntar, e os racionais não inteiros? Então, assim como no caso dos racionais inteiros, os racionais não inteiros, a raiz quadrada deles pode ser também racional ou irracional. Depende de cada, né? Não conheço, não sei se existe uma regra geral para dizer esse tipo é, aquele tipo não é. Se existe, eu não conheço. Então vamos ver alguns exemplos. Raiz quadrada de 9 décimo, décimo, centésimo, milésimo, décimos de milésimo. Décimo de milésimo é 10.000. Então nós vamos escrever o que? Raiz quadrada de 9 sobre 10.000. Por quê? Porque a gente lê esse número como 9 décimos de milésimos. A raiz quadrada de 9 é número inteiro. É 3, não é? E a raiz quadrada de 10.000? A raiz quadrada de 10.000 é 100. 100 vezes 100 é 10.000. Para extrair a raiz quadrada aqui, você escreve 10 elevado ao quadrado. 10 elevado à quarta potência, 4 zeros, 10 à quarta. Então, vou te mostrar aqui, ó, como é que você faz. No caso de 10.000, você faz assim, ó. 10 elevado à quarta potência. Divide o 4 por 2, que é o índice da raiz. Fica 10 elevado ao quadrado. Ou seja, 100. Então, a raiz quadrada de 9 décimos de milésimos é 3 centésimos. Tá? Ou 0,03. Isso ou isso. Esse número é o que, pessoal? Esse número é um número racional. Por que nós sabemos que ele é racional? Ele é racional porque ele resulta da divisão de dois números inteiros aqui. O que é um número racional? É aquele que resulta da divisão de dois números inteiros, sendo que o denominador é diferente de zero. Então, esse número é racional, certo? Outro exemplo, raiz quadrada de 12,25. Você faz assim, ó. Você escreve 1225, tira a vírgula, sobre décimo centésimo, sobre 100. Quer dizer que 12,25 é o mesmo que 1225 centésimos. A raiz quadrada de 1225, ela é raiz inteira. É 35, tá certo? É 35. Observe que 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado é 1600, com final 5. Então você, procurando rapidinho, você encontra. A raiz quadrada de 1225 é 35. A raiz quadrada de 100 é 10. 35 décimos. Ou, como é que a gente escreve isso em fração? 35 dividido por 10 é o mesmo que o quê?
3,5. Quer dizer que a raiz de 12,25 é 3,5. Esse número é o que, pessoal? Esse número é um número racional. Por que nós sabemos? De novo, ele resulta da divisão entre dois números inteiros, sendo que o denominador é diferente de zero. Veja mais um. 4 nonos. Bem fácil essa, né? Pode fazer direto. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. 2 terços, tá? Nós também podemos dividir 2 por 3 se quisermos. Veja aí. 2 dividido por 3. Aumenta um zero, 0, no quociente. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Aumenta um zero. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Aumenta um zero. O que você está percebendo? Que isso vai continuar indefinidamente. Então, observa que a raiz quadrada de 4 nonos é uma dízima periódica. 0,666 infinitamente. Dízima periódica simples, porque logo depois da vírgula já vem o período, que aqui é 6. Esse número é o que, pessoal? Toda dízima periódica é número racional, viu? Não se esqueça disso. Toda dízima periódica, seja simples ou composta, ela é número racional, porque resultou da divisão entre dois números inteiros, 2 e 3. Raiz quadrada de 3/5. Ficou um pouquinho apertado aqui, mas dá, né? Observa, raiz quadrada de 4 nonos, raiz quadrada de 3/5. Olhando assim, você não dá para perceber se vai ser racional. Mas aqui não vai ser racional, porque aqui vai aparecer raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, que não são números racionais. Como é que você faz a raiz quadrada de uma fração nesse caso? Porque raiz quadrada de 3 não é irracional? Então fica assim, ó, raiz de 3 sobre raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Agora, como é que você faz? Você racionaliza isso, multiplicando o quê? Multiplicando a raiz de 5 em cima, não é a raiz do denominador? E multiplicando a raiz de 5 onde? Embaixo. A raiz que está no denominador, você multiplica nos dois termos da fração. Raiz de 3 vezes raiz de 5 é raiz de 15. Sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5, ou raiz de 25. Raiz de 25 não é 5? Esse número aqui, pessoal, já não é mais um número racional. Esse número é um número irracional. Por quê? Porque a raiz quadrada de 15 é número irracional. Irracional. Se fosse raiz de 16, não. 16 é quadrado perfeito, a raiz daria inteira, 4, né? Mas o 15 não. O 15 é um número inteiro, não é quadrado perfeito. Então a raiz dele é irracional, tá? Então raiz de 15 sobre 5 é número irracional. Veja. 4 nonos é racional. Raiz de 3/5 já é irracional. A raiz quadrada dessa dízima periódica. Como é que você faz com a dízima periódica? Para transformar em fração. Você escreve a parte inteira 2. Agora a parte fracionária. No numerador você coloca o período não é 3. E no denominador você coloca um 9. É um 9, é a regra prática, né? Um 9 para cada algarismo do período. O período só tem um algarismo, só tem um dígito, que é 3 nonos. Isso fica 2 inteiros, simplificando 1/3, não é? 3 nonos simplificado por 3 não dá 1/3? 2 inteiros e 1/3. 2 inteiros e 1/3, transformando numa única fração, porque aqui a fração é mista, parte inteira e parte fracionária. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 7 o quê? 7 terços. 7 terços, tá certo? É a raiz quadrada disso que nós queremos, tá bom? Nós queremos a raiz quadrada de 7 terços. Aqui eu só transformei a dízima. Eu quero 2,333 infinito é igual a 7 terços. Você viu aí?
Os números são iguais. Então a raiz quadrada de 7/3 vai acontecer igual a 3/5. Vai ficar assim, raiz de 7 sobre raiz de 3. Você racionaliza multiplicando raiz de 3 no numerador, multiplicando raiz de 3 no denominador. Aí fica 7 vezes 3, 21. Raiz de 21 sobre raiz de 9. 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é 3. Raiz de 21 sobre 3 também é número o quê? Irracional. Não é número racional. Porque raiz quadrada de 21, 21 não sendo quadrado perfeito, raiz de 21 é irracional. Certo? Vamos ver aí mais um exemplo. A raiz quadrada de 2,5. Aí você fala, opa, 5 ao quadrado, 25. Essa raiz deve ser racional. Vamos ver se é 2,5. Então você escreve raiz quadrada de, tira a vírgula, 25. Quantas casas decimais? Uma. Então, décimos, 25 décimos. Raiz quadrada de 25 é número inteiro, é 5. E raiz quadrada de 10? 10 não é quadrado perfeito, então é irracional. Aí você racionaliza, fica 5 vezes raiz de 10, multiplica a raiz de 10 nos dois termos, né? Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10, já estou fazendo mais direitinho. 10 dividido por 5, 2 e 1. Então, resposta, raiz de 10 dividido por 2. Raiz de 10 dividido por 2 é número irracional, não é número racional. Então a raiz quadrada desse número, 2,5, é número racional. A raiz quadrada dele é irracional. Certo? O número 2,333 infinito é uma dízima periódica simples, ou seja, é um número racional. A raiz quadrada dele é irracional. A fração 3/5 ou 0,6, correto? 3 dividido por 5 não dá 0,6. É um número racional. A raiz quadrada dele é um número irracional. Certo? E os outros 3 exemplos que eu dei antes, raiz quadrada de 4/9 é racional, porque resultou numa dízima periódica. Dízima periódica é resultante da divisão de dois números inteiros, né? A raiz quadrada de... Pode tirar isso daqui. A raiz quadrada de 12,25 é racional, deu 3,5, tá? É uma raiz exata, certo? E a raiz quadrada de 9 décimos de milésimos deu 3 centésimos, é uma raiz exata. Outra coisa que é interessante isso, percebeu? Então tá bom por enquanto, pessoal. Então, em resumo, você viu que se o número é inteiro e é quadrado perfeito, a raiz quadrada dele é número racional. Se o número é inteiro e não é quadrado perfeito, a raiz dele é irracional. E os racionais que não são inteiros depende de cada caso, você está vendo? Você tem que fazer mesmo para saber, tá bom? Então é isso por enquanto. Até a próxima aula e muito obrigado.